Vamos conversar com a Cecília Malan, gente, que está lá em Londres, tem mais informações para a gente sobre a manhã desta quarta-feira, tarde já, começo da tarde, né, já na Ucrânia. Cecília, bom dia para você. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. Como você disse, dia 7 dessa guerra de Vladimir Putin, o Ministério da Defesa da Rússia diz que suas tropas tomaram a cidade de Kherson, no sul da Ucrânia. A autoridade local reconheceu que Kherson está mesmo completamente cercada por forças invasores, mas disse assim: ainda somos Ucrânia, ainda estamos aqui. Imagens mostram os militares russos avançando pelas ruas da cidade. No sul também é intensa a briga por Mariupol, uma cidade portuária de quase 500 mil de habitantes e de grande interesse estratégico aos russos. O governo afirma que a cidade está sob constante bombardeio da Rússia e por isso está impossível retirar os feridos. Lá também a autoridade local se manifestou: estamos lutando, não vamos parar de defender nossa terra, disse o prefeito de Mariupol. Mas a segunda maior cidade ucraniana parece ser a prioridade da invasão russa no momento. Novos ataques aéreos seguem causando destruição em Kharkiv. De acordo com a imprensa local, um prédio da polícia foi atingido por um foguete russo e pegou fogo. Uma parte desse prédio desabou e muitos bombeiros tentam conter as chamas. Uma universidade também foi atingida nesse ataque. Kharkiv vem sendo alvo de mais ataques desde ontem. Pelo menos 20 pessoas já morreram em ações da Rússia na cidade só nas últimas 24 horas. E durante a madrugada, paraquedistas russos chegaram à cidade. A invasão aérea teria começado no momento em que as sirenes soavam pela cidade. Lembrando que ontem um míssil atingiu a sede do governo local na principal praça da cidade, a Praça da Liberdade. Em Jitomir, a pouco mais de 100 quilômetros de Kiev, um bombardeio matou 4 pessoas. Já na capital ucraniana, o clima é de muita apreensão. Ontem, o Kremlin avisou os moradores a saírem da cidade e fez ameaças de ataques usando armas de precisão. A principal torre de TV da capital foi atacada e 5 pessoas morreram. Mas não foi uma noite de intensos combates em Kiev. E aí fica a pergunta: os russos estão apelando para o terror psicológico, para cansar a população de Kiev e quebrar o espírito dos moradores? Ou as tropas russas estão enfrentando problemas logísticos para alcançar a capital? O enorme comboio militar que segue rumo ao centro da cidade pouco avançou nas últimas horas. Falando hoje, o presidente Volodymyr Zelensky disse que 6.000 soldados russos morreram nesses dias de guerra. O Kremlin não divulga suas baixas. O líder ucraniano disse ainda que os invasores estão tentando apagar a história ucraniana. Júlia. Cecília, essa dúvida mesmo que você acaba de mencionar, que é a dúvida que está rondando todo mundo, né? Por que os russos não estão usando todo o poder de fogo deles, esse terror psicológico, essa coluna de 60 quilômetros cercando Kiev? Cecília, também tinha expectativa, ou ainda tem, de que haja um novo encontro, a exemplo do que aconteceu na segunda-feira, entre russos e ucranianos, na Belarus também. Que informações que a gente tem sobre essa possibilidade? Bom, olha, uma agência de notícias russa afirma que as negociações entre russos e ucranianos devem ser retomadas esta tarde em Belarus, mas um horário ainda não foi confirmado. No primeiro encontro, que, como você disse, aconteceu na segunda-feira, pouco foi acordado entre os países, como já era esperado. O objetivo principal da reunião seria a negociação de um cessar-fogo. O combinado foi que as delegações de cada país fariam consultas às suas lideranças para um possível acordo e voltariam a se falar. Mas o presidente ucraniano já afirmou que só volta a conversar com Moscou se Vladimir Putin prometer parar com os bombardeios, e isso está longe de ser uma realidade, como a gente vem mostrando. Do lado russo, o ministro da Defesa afirmou que a ofensiva vai continuar até Moscou alcançar os seus objetivos, mas não disse que metas são essas exatamente. Ao que tudo indica, o conflito está bem longe de um acordo de paz, ainda mais distante de um fim, e quem sofre, claro, é a população. A ONU diz que até agora 136 pessoas morreram
do lado ucraniano desde o começo da guerra, entre elas 13 crianças. Segundo a ONU, são cerca de 400 feridos. Esses números são bem diferentes daqueles divulgados pelo governo ucraniano. A própria ONU reconhece que os números reais devem ser bem mais altos. O governo ucraniano contabiliza 352 mortes e mais de 1.600 feridos. É o retrato mais triste de qualquer guerra. Júlia. O Zelensky falou também 16 crianças, pelo menos a última vez que eu vi falando sobre isso, ele dizia que eram 16 crianças. Cecília, vamos conversando então no decorrer dessa manhã. Bom dia para você por aí.